sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé? Aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos. Oh, ele é árvore, um rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Oh Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Oh, ele é o príncipe, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Aleluia. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus aqui conosco para nos curar. Árvore da vida, um rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Meus irmãos,
depois que o povo de Israel peregrinou, andou durante 40 anos pelo deserto, antes de entrar na terra prometida, o Senhor fez uma revelação através do profeta Moisés para o seu povo, registrada lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4, quando ele disse assim: Israel, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. A provisão de Deus, o cuidado de Deus. Lá no Salmo de número 127, versículo 2, o salmista fez o seguinte testemunho: aos seus amados, o Pai dá o pão, o sustento, enquanto eles descansam, enquanto eles dormem. Boas novas hoje para o seu coração, para a sua família e para a nossa igreja. Mais uma vez, irmãos, sejam todos muito bem-vindos por esse canal para a condução online deste tempo em casa, de adoração, louvor, comunhão, dedicação, instrução e consagração a Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco e nos conduza em cada ato desse culto, online, à distância, mas não menos espiritual do que no templo, em Cristo Jesus. Que a graça e a paz e a misericórdia, o sustento e a provisão do Senhor nos conduza nesse ato de culto e a sua família também. Através de cada ato desse culto, ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao nosso Deus, oração de invocação. Senhor Deus, Pai querido e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, a sua igreja está reunida para louvar e engrandecer o teu nome, pois só tu és o Deus digno de ser adorado. Por isso, Senhor, nós invocamos o seu Santo Espírito para que esteja dirigindo todos os atos desse culto e que eles sejam, Senhor, agradáveis ao Senhor. Também, Senhor, queremos agradecer pelos 22 anos de existência da nossa igreja e pelos cuidados que o Senhor tem tido para com ela, Senhor. Queremos te pedir também que o Senhor continue nos abençoando para a sua glória. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem
a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar teus presentes sem testar, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja. Convido os irmãos a fazermos a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ressaltando o versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre, com bem fazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva, o doce orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, o Criador de tudo, que em toda parte está. Colore a flor silvestre e a estrela ao brilho dá. Os ventos lhe obedecem e o bravo
revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador, a nós fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém, de todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, oração de consagração e gratidão pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu nome hoje e sempre. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, pois o Senhor tem nos abençoado até o momento, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Louvado seja o teu santo nome. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, nesse momento pelos dízimos e ofertas. Somos gratos a ti, Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Queremos aqui te louvar, pedir para que tu venha abençoar as famílias, sustentar, abençoar o pão de cada dia, Senhor, o trabalho de cada um, abençoar, Senhor Jesus, os familiares, abençoar, Senhor, a tua igreja. Pai, nós te louvamos por este momento que o Senhor nos concedeu, Senhor, de podermos contribuir com gratidão, com alegria. Pai, recebe a nossa oração, o nosso louvor, Senhor, e nos abençoa hoje e sempre. É a oração que eu faço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nossa reflexão na palavra de Deus, vamos dar continuidade às reflexões que estão sendo feitas na oração do Pai Nosso, na oração dominical, conforme ensinada pelo Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Hoje vamos nos deter um pouco mais sobre o versículo número 11, a quarta petição ensinada pelo Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como também é no céu. Versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra, a reflexão que será feita, especialmente nessa quarta petição, nessa quarta linha da oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus. Vou lhe fazer duas perguntas para iniciar a nossa reflexão. Primeira, você se considera uma pessoa consumista? Sim, isso mesmo. Uma pessoa tomada pelo consumo? Espero que não, desde já. Mas o que é o consumismo? O que é uma pessoa consumista? O ismo, na palavra, indica um comportamento psíquico humano doentio, de consumo exagerado. Consumo de bens, serviços, grifes, status social, pessoas. É uma palavra que descreve um comportamento, uma palavra que vem do campo aí da sociologia, da economia, das áreas sociais, mas que descreve esse comportamento também psíquico e humano. É o ato compulsivo de comprar, adquirir, ganhar,
embelezar aquilo de que não precisa. É a prática de obter, muitas vezes, para ostentar, demonstrar vaidade, posses materiais, tentando alcançar algum tipo de prestígio diante dos olhos das outras pessoas. Enquanto que o mercado, o comércio, o emprego e o próprio ser humano são mantidos pelo consumo natural de bens para a sobrevivência e para o sustento. Por sua vez, o consumismo é um drama doentio para muitas pessoas e muitas famílias, porque é um hábito vicioso e idólatra que gera escravidão, buscar sentido e significado para si no poder aquisitivo, na compra, na posse de coisas, gerando o endividamento e até o desespero. Assim, numa perspectiva teológica, o consumismo é um pecado sutil diante do Senhor. Só que, por outro lado, você talvez diga que não tenha dificuldades e não seja uma pessoa consumista. Ok, graças a Deus. Mas, por sua vez, vai a segunda pergunta. Você não é uma pessoa consumista. Graças a Deus. Mas você é uma pessoa tomada pelo medo quanto ao dia de amanhã no que se refere à escassez e às privações? Você é uma pessoa que não é consumista, graças a Deus. Mas você se considera uma pessoa ansiosa, nervosa, sobrecarregada e inquieta quanto aos males, às privações e escassez do futuro? Então, isso também é um sentimento vicioso e idólatra que gera uma escravidão, um afastamento do Senhor, da intimidade com Deus e leva muitas vezes até o desespero. Portanto, delineamos aqui, nesse início de conversa, dois problemas. De um lado, você pode ser acometido pelo consumismo, pela cultura do consumo. Mas, por outro lado, se você não é consumista, você pode se tornar, infelizmente, às vezes, uma pessoa tomada pelo medo do amanhã, da ansiedade quanto às privações, o desconforto e a privação e a escassez no dia de amanhã. Por que eu estou falando sobre isso? Boas novas, boas notícias, pela graça de Deus, pelo Deus presente. Seja contra o consumismo, seja contra o medo doentio das privações e escassez do amanhã, há uma relação direta desse comportamento com a oração do Pai Nosso, a oração dominical, principalmente nessa quarta petição ensinada pelo Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11, quando diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em linhas gerais, essa quarta petição, quando feita de forma sincera e confiante, ela é libertadora, redentora, quanto a qualquer pecado ou comportamento consumista ou escravo da ansiedade quanto o dia de amanhã. Essa petição ensinada pelo Senhor Jesus aos seus filhos amados, ela é libertadora, ela é redentora, mesmo que tão curta, em poucas palavras, mas ela nos salva de nós mesmos, seja do consumo ou seja do medo quanto à escassez do dia de amanhã.
para explicar e entender melhor o que significa essa quarta petição, eu vou buscar uma orientação na revista Fides Reformata do ano 2016, volume 21, número 1, na página 64. Uma revista teológica do nosso Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Quando, refletindo, escrevendo sobre a oração do Pai Nosso, os articulistas fizeram o seguinte comentário: este quarto pedido diz respeito às necessidades básicas de toda pessoa. Pede o sustento e providência de Deus para toda a rede de necessidades humanas, com suas variáveis e imprevisibilidades. O pão de cada dia é apenas um pedido de forma curta quanto a todas as bênçãos necessárias para o sustento e a preservação de Deus. Essa expressão, ela também pode ter como pano de fundo o maná diário que era dado para o povo de Israel no deserto, lá no Antigo Testamento, e que, por sua vez, fornece elementos para concluir que nesse pedido, implicitamente, nós suplicamos para que não ultrapassemos os limites das aquisições justas e necessárias e sejamos sugados pela onda do consumismo ou pela onda da avareza. Que bela explicação, que bela conceituação do que significa a quarta petição, a oração do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Portanto, o pão aqui, em Mateus 6:11, conforme definido, não significa o pão sacramental ou o pão da Santa Ceia, a bênção sobre o pão sacramental. Não significa também pedir o pão espiritual, o pão da vida, que é Cristo Jesus. O pão aqui refere-se à nossa provisão, cuidado diário de Deus para as condições básicas e sustento da vida. No atual cenário social, sanitário, econômico de 2020, essa oração é absolutamente necessária, porque de maneira oportuna pedimos ao Pai por uma boa alimentação diária, por uma boa saúde nessa crise sanitária, por um emprego nessa crise econômica, por uma boa educação. Há anos que vivemos na crise da alfabetização pública básica mínima. Pedimos por segurança em meio à crise da corrupção, dos abusos e da violência contra a vida. Pedimos pelo pão diário e pelo sustento necessário ao nosso Pai pelas condições básicas da vida. É isso o que você pede na quarta petição da oração do Pai Nosso ao Pai, que está nos céus. Em linhas gerais, a oração tem sido colocada aqui como um caminho pelo qual o Pai vem ao encontro dos seus filhos amados. Sim, isso mesmo. Só para retomar e recapitular o que tem sido dito aqui ao longo desses meses de julho, agosto e setembro, a oração dominical ou a oração do Pai Nosso ensinada pelo Senhor Jesus, ensinada na Bíblia em Mateus 6, 9 a 13, Lucas 11, 1 a 4, e praticada ao longo da história pela família cristã, é quem nos revela na terra o nosso Pai que estás nos céus,
o seu cuidado, a sua provisão, o seu sustento com a criação e principalmente com a sua igreja. O objetivo é mostrar que nessa oração, Jesus veio humildemente ao nosso encontro, coloca-se ao nosso lado, toma-nos pela mão, conecta-nos com o nosso Pai e nos ajuda a pedir apenas 6 elementos vitais para a nossa vida diante dele, apenas 6. Já trabalhamos nos vídeos anteriores os 3 primeiros pedidos da oração dominical, que buscam a glória, o louvor, a honra de Deus na terra, aqui na terra, o nome dele, o reino dele e a vontade dele, aqui em nossa cultura, na igreja e na família e no coração. João Calvino, comentando esses 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso, nas Institutas, volume 3, ele afirma que as 3 primeiras petições levam em consideração somente a honra de Deus, sem nenhuma consideração por nós mesmos e nem por um proveito particular meu. O que importa é que o nosso proveito e o nosso ser não sejam a causa e a finalidade última das coisas, que nos mova a elevar a Deus as nossas petições, como se ele fosse apenas, digo eu, um balcão de serviços, onde eu levo ali o meu checklist, né, de serviços para ele realizar. Não. Calvino diz aqui que, em primeiro lugar, a nossa oração deve estar preocupada com a glória de Deus, com o louvor dele, a honra dele, o nome dele, o reino dele, a vontade dele, aqui na terra, na cultura e em todo o tempo. Mas agora, pelos próximos domingos, vamos nos deter aos 3 últimos pedidos na oração do Pai Nosso, que tem a ver com o nosso sustento, que tem a ver com a nossa provisão. O pão nosso diário, o perdão nas relações humanas e a santificação do nosso viver, das nossas motivações e atitudes em tudo que fazemos aqui na Terra. John Stott, no seu livro A Mensagem do Sermão do Monte, comentando os 3 últimos pedidos da oração do Pai Nosso, ele afirma o seguinte: na primeira parte da oração dominical, já expressamos o nosso desejo e a nossa preocupação com a glória do nosso Pai aqui na terra. Agora, na segunda parte da oração do Pai Nosso, externamos em oração a nossa humilde dependência da provisão do nosso Pai. Deixar de mencionar as nossas necessidades humanas não é um ato de fé, mas uma temeridade, um erro. Precisamos mencionar diante de Deus as nossas necessidades humanas e relacionais. É um erro não mencionar isso diante de Deus. É um triunfalismo não mencionar nossas necessidades diante de Deus. Como também seria deixar que essas necessidades, um erro, dominasse o nosso coração de maneira consumista ou de maneira doentia quanto ao medo do amanhã. De que forma, então, essa 4ª petição, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, vai contra essa cultura do consumismo e, por sua vez, nos liberta de qualquer escravidão idólatra do medo, da escassez do amanhã. De que forma? Resposta, digo eu, quando ela nos conduz diariamente no espírito de contentamento diante do Senhor e diante da vida. Guarde essa palavra. A 4ª petição, ela nos conduz no espírito de contentamento e segurança no Senhor diante da vida e das suas demandas. Pede-se aqui ao nosso Pai a tão almejada sustentabilidade.
Mas você diz, essa oração ela é muito curta. De que maneira ela pode ser melhor explicada? Ela pode ser melhor realizada? Nós recorremos ao texto lá de Provérbios, capítulo 30, versículo 8. A oração do sábio Agur, que ilustra muito bem como que essa oração também pode ser feita. Essa quarta petição também pode ser feita, nos conduzindo nesse espírito de contentamento, de segurança e sustentabilidade diante do Senhor. Lá em Provérbios 38, Agur fez a seguinte oração: Senhor, eu peço que não me deis nem a pobreza, a penúria, nem a riqueza, a ostentação. Senhor, eu peço que me dê apenas o pão que for necessário para o dia a dia. Não me des a pobreza, a penúria. Não me des a riqueza, a ostentação. Diz Agur na sua oração: me dá o pão necessário para o dia de hoje, para viver. Confere lá a oração de Agur. Em Filipenses 4, 11 e 12, o apóstolo Paulo vai nesse mesmo espírito de contentamento, já no final do seu ministério, preso ali em Roma. O apóstolo Paulo dá um testemunho desse espírito de contentamento, de segurança e sustentabilidade no nosso Pai, quando ele diz assim: aprendi a viver contente. Isso, sem murmuração, sem resmungo, ranzinza. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diz Paulo: eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, satisfeito, grato, pleno, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. É o testemunho do apóstolo Paulo. Então, irmãos, versos contra todo consumismo ou qualquer ansiedade psíquica e emocional doentia quanto ao eventual desconforto do amanhã. O pão aqui pedido é o sustento necessário e suficiente para a nossa vida. O pão nosso, e aqui eu sublinho nosso, indica o receber e também o compartilhar contra o egoísmo. Receber e dividir. Receber e compartilhar com o próximo as dádivas e conquistas sem egoísmo. A casa nossa, o carro nosso, a saúde nossa, o sustento nosso, sem egoísmo. O pão nosso de cada dia, e aqui eu sublinho de cada dia, significa não acumular de forma avarenta e medrosa para o dia de amanhã. O maná é diário. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e aqui eu sublinho dá-nos hoje, aponta para nossa total e plena submissão, dependência da provisão, do cuidado e da graça do Senhor sobre nós. Mais uma vez eu pergunto: você se considera uma pessoa consumista? Ou você tem olhado para si em vários momentos como uma pessoa ansiosa, nervosa, sobrecarregada e inquieta quanto aos eventuais males do dia de amanhã, privações e escassez? Pela graça de Deus, eu espero que você não seja uma coisa nem outra. É aterrorizante, você há de concordar comigo, você viver com
a sensação de buscar sentido na compra, sentido e significado para a vida, na compra das coisas, ou viver com aquela sensação terrível de que amanhã você vai acordar com a torneira do sustento da vida cortada. O medo, aquele medo terrível de que amanhã pode parar de pingar o pão, o alimento, a saúde, a segurança. Essas privações eventualmente podem vir e virão. Mas o pior é hoje você viver com medo, aterrorizado quanto a essas coisas, aos males do amanhã. Então, meu irmão, ore, fale com Deus, interceda, dependa, aquiete o seu coração, trabalhe e preste atenção em si mesmo, nem como pecado, nem o outro, mas preste atenção em si mesmo como um filho amado, como uma filha amada, contente, seguro, grato e satisfeito pelas provisões diárias do Senhor, com suas lutas e bênçãos, privações e provisões dados pelo cuidado diário do nosso Pai. Deixa eu mostrar aqui algumas situações bíblicas de sustentabilidade divina, de cuidado e provisão de Deus. Em Gênesis capítulo 7, Gênesis 7, de 17 a 24, você tem ali a narrativa de 150 dias de muita chuva e dilúvio sobre a terra. Tá lembrado da história, né? Tá lembrado da história. Eu sei que a gente não pode criar uma ideia e uma argumentação bíblica, teológica, ética, em cima do silêncio da Bíblia. Eu já li os manuais de hermenêutica e sei que a gente não pode imaginar isso. Mas deixa eu comentar com você algumas coisas e você me responder. Foram 150 dias do hashtag Fique na Arca, hashtag Fica em Casa, talvez o primeiro confinamento de pessoas saudáveis dentro da arca, ali na arca para enfrentar o dilúvio. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Claro que a Bíblia não diz isso, já disse isso aqui. Mas será que lá dentro da arca havia alguém da família de Noé ansioso? Não sei. O que é que você acha? Será que alguém lá dentro da arca não acordou um dia dizendo assim: "Puxa, não consegui dormir durante a noite"? E aí outra pessoa pergunta: "Mas o que aconteceu?" "Tive um pesadelo. Eu sonhei que a água do dilúvio estava aqui já na metade da nossa cama. Tentei acordar, quis me levantar, mas quando eu coloquei os pés aqui no chão da arca, eu senti como se a água estivesse já molhando os meus pés." Será que tinha gente ansiosa lá dentro da arca? Não sei. O que é que você acha? Será que de repente lá alguém nos falou assim: "Pelo amor de Deus, olha, tem uma goteira ali, fecha aquela janela, tá entrando água na arca, cuidado, essa água do dilúvio vai entrar aqui na arca"? Ansiedade. Medo. Meu querido irmão, quando você vê o relato do dilúvio, quem fez o projeto da arca, quem desenhou, foi Deus. Noé apenas executou. Vamos imaginar que, de repente, Noé, doutorado em engenharia naval, por sua vez, estudou nas melhores escolas ali de marcenaria, tenha dito assim: "Senhor, o novo formato da arca, né? O novo formato da arca, ele é mais progressista, ele tem uma nova pauta. Senhor, o novo desenho da arca é esse. Não tem como a gente enfrentar o dilúvio de hoje
com o mesmo desenho do passado. Senhor, vamos colocar aqui uma pauta mais progressista para a arca. Sabe o que foi que Deus disse para Noé? Imaginando aqui. Noé, aqui você coloca prego, ali você cola, ali você cola, aqui você coloca o prego. Noé, quem fez o desenho da arca para a tua vida fui eu. Então você vai me obedecer, Noé, em tudo o que eu desenhei e fiz para o teu sustento e para a tua provisão. Noé, os negacionistas do dilúvio e do meu plano estão lá fora da arca, Noé. É lá que eles estão. Quer ser salvo dentro da arca? Quer sobreviver e ser sustentado nessa vida dentro da arca? Noé. Imaginando que Deus disse isso para Noé. Embora a Bíblia não fale nada disso, que Noé tenha colocado qualquer resistência. Mas imaginando, olhando para o passado com os olhos do presente, o Senhor Deus disse para Noé, Noé, obedeça naquilo que eu tenho revelado a você, para a sua vida. Contra todo consumo, contra toda ansiedade, é Deus quem constrói a arca da nossa vida. Quando você olha também, saindo lá do relato do dilúvio, você vai lá para o relato de Gênesis 41, versículo de 1 a 36, quando nós temos a história do prisioneiro José no Egito, quando ele interpretou o sonho do faraó. Meus irmãos, o sonho do faraó aparecia 7 anos de vacas magras que devoravam as vacas gordas. Ah, virão anos de vacas magras sobre a vida? Virão. Virão os anos de vacas magras sobre a vida. Mas o mesmo Deus que trouxe os anos de vacas magras foi o Deus que cuidou do seu povo, não somente do seu povo, mas de todas as nações, dando sabedoria, dando inteligência a José e toda a sua equipe para criar ali um depósito de provisão necessária para enfrentar os anos de vacas magras. É Deus que nos sustenta diariamente. Um pouco mais para frente em Êxodo, no relato bíblico, em Êxodo capítulo 16, versículos 11 e 12, disse o Senhor ao povo de Israel no deserto, antes mesmo de começar a jornada dos 40 anos, disse o Senhor, em meio à murmuração, ranzinza e resmungo do povo quanto ao sustento, quanto ao alimento, sabe o que foi que Deus disse para o povo? Ao pôr do sol, vocês comerão carne, codornizes, e ao amanhecer, vocês se fartarão de pão do maná diário. É Deus quem cuida. É Deus quem sustenta. No Salmo de número 127, versículo 2, já citado aqui, o salmista deu o seguinte testemunho aos seus amados, aos seus filhos amados. O Pai dá o pão, o alimento, enquanto descansam, enquanto dormem. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, depois do culto, depois da pregação, Jesus percebeu que a multidão, olha só a percepção de Jesus, não somente necessidades espirituais, mas necessidades físicas. Jesus percebeu que a multidão estava com fome, sim. Jesus pediu então para que os seus discípulos providenciassem um alimento. Depois que eles voltaram com alguns pães e peixes, Jesus multiplicou o pouco que ele tinha em mãos, o pouco que ele recebeu, no suficiente para que todas as pessoas ali presentes pudessem ser supridos em suas necessidades básicas, com pão e peixe. É o nosso Deus. É o seu cuidado sobre nós. É a sua provisão sobre nós. A terra semeamos
com a finalidade de nos dar pão. Isso, trabalhamos, semeamos com a finalidade de nos dar pão. Mas Deus é quem a nutre com benfazeja mão. É Deus quem manda o frio e o calor, o inverno e o verão, a chuva e a estiagem, o doce orvalho e a fresca viração, a brisa. De todo bem, pão. A fonte é o nosso Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, por todo o seu cuidado, por toda a sua provisão e por toda a sua graça sobre a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, para a glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa-nos e faz-nos perdoar, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, tua é a glória para todo sempre. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Neste momento, juntos, vamos orar, consagrando as nossas vidas ao nosso Deus, ao nosso Pai. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um culto, Senhor, por mais uma palavra que veio de encontro aos nossos corações, que vem de encontro para nos dar consolo e para nos dar a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. O teu nome é santo, acima de todo nome é o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, porque é o Senhor que nos dá o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia é o Senhor que provê em nossas vidas. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Nesta noite, Pai, mais uma vez, alimentados pela tua palavra, vamos iniciar uma semana em que nós te pedimos, Senhor, te suplicamos que o Senhor esteja conosco em todo o tempo e em tudo que fizermos, o Senhor esteja nos abençoando e nos direcionando, Pai.
Por mais essa semana, Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, o nosso trabalho, os estudos e tudo aquilo que os Teus filhos necessitam, Pai. Da saúde, Senhor, aqueles que estão, Pai, precisando de uma cura neste momento, Pai. Dá o consolo àqueles que estão necessitando de um abraço, Pai, mas que neste momento não podem ter um amigo próximo. Pai, aqueles que estão enlutados, que tiveram suas perdas, Pai. Deus consola, leva a paz que excede todo entendimento. E é neste espírito de oração, crendo que o Senhor é fiel, Pai, e que o Senhor está conosco em todo o tempo, nós oramos, consagrando nossas vidas e tudo que temos a Ti, Senhor. Pertencemos a Ti, ó Pai, somos Teus, salvai-nos, Senhor. Deus seja com todos os Teus filhos, seja com a Tua igreja na face da terra, seja com a Tua igreja no Jardim Aeroporto, e seja conosco, Pai, em todo o tempo, em todo momento, nessa semana, para a glória do Teu nome. É que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim nos ensinou então o Senhor Jesus a orar para o nosso sustento, para o nosso contentamento, para a nossa provisão, para a nossa segurança diante da vida nele, no Pai. Ele nos ensinou a pedir, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ó Senhor Deus. É então o Pai que vem ao encontro dos seus filhos amados, através da oração em nome de Jesus, com provisão. E o nosso testemunho, a nossa confiança e a nossa segurança não poderia ser outra a não ser dizer: de todo bem, pão, a fonte é o nosso bom Senhor. Então, louvai a Deus por todo o seu amor, provisão e cuidado sobre nós. Que o Senhor nos abençoe com essa confiança, com essa segurança nele, tão somente na sua palavra que nos sustenta. Convido você agora a orar ao término desse culto online, dessa condução aqui de culto online, para receber a bênção do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Meu irmão, família do Senhor, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor, o perdão, a misericórdia e o pão do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que a consolação, a íntima intercessão, o encorajamento do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um dos irmãos, seja sobre as suas respectivas famílias e sobre a Igreja de Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe com o seu pão diário. Amém. Abra a tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso
peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,